Boa noite, Sassá do Trânsito tem mais uma live. Fazer uma live agora, tentar fazer uma live explicativa, domingão, para desmistificar dúvidas de alguns motocas, ou seja, sou agente de trânsito. E essa semana surgiu uma dúvida no trabalho, comentando com algum amigo também, agente de trânsito, sobre a proibição ou não de moto andar no corredor. O que você acha? É proibido ou não é proibido moto andar no corredor? Eu costumo dizer, galera, que para nós falarmos se é proibido ou não, vamos de acordo com a Constituição Federal, né? Se a lei não descreve a proibição, eu não posso dizer que é proibido. Hoje, se alguém me perguntasse se é proibido ou não, eu particularmente diria, não é proibido. E por que não é proibido? Porque a lei não proíbe, pronto, acabou. Deixa eu só aumentar. Ver se tem som, se tiver som aí pra vocês. Ver se tem som aqui pra mim, só um minutinho. Então o que acontece, galera? Eu particularmente... Ah, tem som. Então o que acontece, galera? Eu particularmente, embora seja agente da autoridade de trânsito, eu também ando de moto. Eu sou motoqueiro. Mas você já foi motoboy? Já fui motoboy. E respeito muito os motoboys, os motociclistas. Dizem aí, motociclista não gosta de ser chamado de motoboy. Sei lá, pra mim é tudo motociclista, porque é assim que descreve o Código de Trânsito Brasileiro. Então qual é a dúvida, galera? Eu já tomei multa de andar no corredor? Não, porque ela nem existe. Mas, então qual é a dúvida? Reza a lenda que antes do Código de Trânsito Brasileiro era Código Nacional de Trânsito, então quando a Lei 9.503 foi promulgada lá na época, era o Fernando Henrique, né? Existia um artigo no Código de Trânsito Brasileiro, salvaguarda, o artigo 56. O artigo 56 do CTB, ele proibia moto andar no corredor. Corredor em específico, corredor, o nome lá está lá especificado corredor. Não ao lado de outro veículo, etc, etc. Então esse artigo 56, ele foi vetado, ele já morreu no berço, né? Então não existe o artigo 56. Estou com o código aberto aqui com o notebook e eu vou abrir aqui, tentar abrir no artigo 56. Deixa eu abrir, né? Não dá para abrir porque ele foi vetado. Deixa eu ver se é isso mesmo. Artigo 56 vetado, incluído pela Lei 14.071. Então está vetado. Então é o artigo 56 lá atrás que ele proibia a moto de andar no corredor. Mas, se você é motoboy, motoqueiro, anda de veículo de 2 ou 3 rodas, de 2, né? 3 rodas não andaria no corredor. Vamos ver lá o que diz o artigo 192. 192. O artigo 192 do CTB, eu digo infelizmente, né? Muitos policiais, tem diversos agentes da autoridade de trânsito, polícia militar, militar não, federal, vai. Polícia federal, polícia militar estadual, né, que cuida das rodovias, que é o DR, estão aplicando essa multa. Pode ou não pode? Lógico que se estão aplicando é que pode, né? É lógico que tem alguns conceitos, algumas regras a serem seguidas para que nós, agentes da autoridade de trânsito, possamos aplicar essas multas. Vamos ver aqui o que diz o artigo 192 do CTB, porque é esse artigo que vai aí delimitar. Vamos lá. Deixa eu fechar algumas janelas aqui. Então vamos lá. Artigo... Olha, tem umas coisas aqui que me irritam demais. Vamos lá. O artigo 192. 192 do CTB diz assim, ó, no seu caput. Deixar de guardar distância lateral ou frontal entre o seu veículo e os demais, bem como relação ao bordo da pista de alinhamento, considerando-se no momento a velocidade, as condições adversas do local de circulação e do veículo. Então, esse é a lei seca. Então eu vi um motoqueiro andando no corredor, eu puxei o talão e quero autuar. É de qualquer forma que eu quero autuar? Não. Existem os critérios. Então, quando o critério aqui do artigo 92, lei federal, mas tem lá normas gerais de circulação e conduta, blá blá blá, tem o Manual Brasileiro de Fiscalização. Então, o que esse artigo está dizendo? Quando você tiver
entre dois veículos. Teoricamente seria um corredor. A lei diz que é proibido? Não. A lei diz que existem termos, condições para que nós possamos aplicar, lavrar o auto de infração. Vou ler de novo o artigo 92. Deixar de guardar distância. Não está falando de corredor. Deixar de guardar distância. Tanto é que fala até da pista lateral. Deixar de guardar distância de segurança lateral ou frontal entre o veículo e os demais, bem como relação do bordo da pista. Bordo do lado direito, bordo do lado esquerdo, né? Quase lá um acostamento da pista, considerando a velocidade, as condições climáticas do local da circulação do veículo. Gente, isso é simplesinho de entender. Tá rolando os vídeos aqui atrás. Na realidade, eu ia deixar o vídeo do eu andando no corredor. O corredor faixa azul. O corredor da faixa azul em São Paulo, aplicado, implantado aí pela CT. Parabéns aí a CT por implantar o corredor azul. Quando eu venho, trabalho em Guarulhos, quando eu venho para a praia, eu venho no corredor. Então eu saio da Dutra, subo a ponte Tatuapé e entro no corredor da Salim Maluf. E esse corredor, ele me leva aí até quase a Ricardo Jafé. Pertinho, na Ricardo Jafé ali já tem acesso a imigrantes KM11. Então eu pego o corredor, um trecho de uns, sei lá, 4 km nas juntas provisórias, ainda não tem a faixa azul. E ali eu não ando, tenho que fazer zigue-zague pelo corredor. Eu estaria cometendo alguma infração, sei ali, nas juntas provisórias, eu sair da faixa azul e eu faço zigue-zague nas juntas provisórias? Me poupe. Já pensou se os agentes da autoridade de trânsito fossem multar todos os motoqueiros que estão ali, um exemplo, um trecho das juntas provisórias que não tem a faixa azul? Então, não adianta dizer que é proibido. A lei não proíbe motoqueiro de andar no corredor. Não existe, não é proibido. A palavra corredor nem existe, nem existe. Não manter distância é outra, mas está entre dois carros. Mas a lei não fala de proibição de andar em corredor. Não existe proibição. E se não existe a proibição, eu não posso multar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Novamente, espera aqui. Ah, mas eu vou interpretar de uma forma que... Pô, meu, aí não dá. O agente da autoridade de trânsito, ele não pode interpretar da forma que ele acha melhor fazer. Não, ele tem que interpretar de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, eu moro no litoral, eu rodo 140 km para chegar na minha residência. Estou no litoral, estou aqui hoje no litoral, fazendo essa live de Itaém. Então eu rodo 140 km para ali. Então, lembra-se, da Dutra ali, começo da Salim Maluf até a Ricardo Jafé, eu ando no corredor azul. Olha que interessante. O guidão da moto, da minha moto, tem uma Falcon, tem uma Phaser. Ele tem em média 70 centímetros. A faixa, ela não tem 1 metro. Não tem 1 metro. Se vocês andam de moto, vocês sabem que a faixa azul, ela não tem 1 metro. Ela deve ter lá 90 centímetros, pouquinho coisa a mais do que o guidão. Se fosse para ser proibido, a faixa estaria irregular. Quer dizer, eu estou andando entre dois veículos, na faixa azul. E por que não é multa? Ah, mas porque você está na faixa azul. Ah, a faixa azul já foi regulamentada? Agora ela já foi aprovada, mas regulamentada não. Por quê? Se eu andar fora dela, eu não sou multado. Então, eu sou obrigado a andar na faixa azul? Não, eu sou recomendado, sou direcionado a andar na faixa azul. Mas não existe multa ali se eu sair dela e andar na faixa do carro, eu posso. Mas hoje é viável que todos os motoqueiros e motociclistas andem na faixa azul. E o espaço ali, ele é muito curto. Mas o que causa mais dúvida? Vou pegar lá de novo o artigo 192. Olha, o artigo 192, ele diz assim, ó, deixar de manter distância segura. Mas não fala qual é a distância segura. Não existe distância segura para nós observarmos no auto de infração e colocar lá 1 metro, 2 metros, até que não tem como medir. Já a faixa azul, ela tem uma metragem legal, e é uma metragem mínima. Então não tem lógica. Ah, mas então é por causa do perigo. Então é assim. Quando que eu não posso ser autuado? Vamos lá. Se eu estiver em qualquer via, seja ela qual for,
e o trânsito estiver lento ou parado. Os carros, se os carros estão lentos ou parados, aí eu posso andar entre os carros. Seja lá, chama de corredor quem quiser. Então eu poderia andar entre os veículos. Agora, quando eu entro na rodovia Imigrantes, no KM11, aí eu vou até lá o KM58, que é o final da serra. O que diz a lei? Se todos os carros estão andando a 100 km por hora, todos, carros de 4 rodas, e eu com a moto tentar ultrapassar entre dois carros a 100 km por hora, é um exemplo, aí sim, aí seria a infração do 192. Poxa, na Dutra acontece muito isso. Então, outro item também. De repente eu estou na Imigrantes, eu estou dando um exemplo prático para vocês entenderem. De repente eu estou na Imigrantes e o trânsito está fluindo lá a 60 km por hora. Mas a chuva, tem uma chuva muito forte. E o trânsito lá também tem neblina. É a condição do artigo 92. Condições adversas. A lei, o artigo 92, a lei recomenda que eu não faça, não entre dois veículos tentando avançar à sua frente em tempos de chuva, neblina. Então se eu autuasse alguém, algum motociclista, motoqueiro, seja lá o que for, andando entre os veículos, sou obrigado a escrever lá. Ó, no momento o veículo estava transitando na via tal e o tempo estava chuvoso. Tá no 192, tempo chuvoso, com neblina, veículos em velocidade da via, um exemplo. Todos os veículos estão em velocidade a priori da via e o motoqueiro está lá entre os carros. Poderia. Agora, o que se vê, infelizmente, hoje, é diversos agentes da autoridade de trânsito falar, eu vou multar mesmo porque está no corredor. Oh, pelo amor de Deus, se liga aí. Não tem proibição para andar em corredor. Isso não existe na lei. O que existe são as restrições focadas no artigo 192, que diz o quê? Quando houver tempo adverso, chuva, neblina, seja lá o que for de adversas do tempo, não podemos então andar entre os veículos. Então são coisas simples. Agora, aonde está a encrenca? É lógico. É a interpretação, cada um interpreta de um jeito. Não. Se cada um interpretar de um jeito, galera, um exemplo, o agente da autoridade interpretar do seu jeito, para que existe o legislador, né? Para que existe a interpretação da lei? Que eu saiba, o agente da autoridade de trânsito, ele não está para interpretar a lei. Não, ele tem que saber ou ler a lei já interpretada, a não ser que você seja já um jurista, né? E já tenha defendeu alguma tese, né? Fez aí um mestrado, doutorado, defendeu sua tese, e tenha publicações nas quais façam aí a interpretação do Código de Trânsito Brasileiro, porque, ao meu ver, é uma aberração multar os motoqueiros ou motociclistas somente, ou, usando da analogia, né, dizendo que se eles estão entre dois veículos, automaticamente ele está num corredor. Tá, está. Se ele está num corredor, a lei não proíbe, não adianta. A lei não proíbe andar no corredor. Então pode ou não pode? Aí vai lá. O meu amigo Mafrinha, meu chefe, até mandou um vídeo. Obrigado, Mafra. É um vídeo do policial rodoviário federal. O policial rodoviário federal é hipercompetente e a opinião dele basta. Se ele falasse para mim que é proibido andar no corredor, estaria errado. Seja ele federal, seja o que for. Mas ele não fala isso. Ele diz que depende. Quando ele fala depende, ele está justamente recitando o artigo 192, que nós acabamos de ler. E na rodovia, isso é muito prático de entender, simples de entender na própria rodovia. Estamos na rodovia Presidente Dutra, que é em Guarulhos, onde nós atuamos. A Dutra já é um perigo por si só. Imagine andar no corredor da Dutra chovendo, neblina. E por que o perigo é triplicado? Porque quando está chovendo, o condutor do veículo 4 roda, geralmente ele não tem visibilidade nos retrovisores. Se ele precisar fazer uma mudança de faixa, ele acaba, infelizmente, matando o motoqueiro, derrubando e etc. E por isso tem essa cautela. Nós, motoqueiros ou motociclistas, devemos ter essa cautela
nas condições adversas. Mas o que faz o motoqueiro ou motociclista em condições adversas? Ele não deve andar entre dois carros no, entre aspas, corredor? É o que diz a lei, artigo 192. Tem que evitar para não ser multado. Mas ele evita? Não, por quê? Porque se o motoqueiro, o motociclista, não andar entre os veículos, que é geralmente na faixa da esquerda, imagina um motoqueiro fazendo fila indiana e atrás dele uma carreta. Você já viu essa cena, ponto cego? Não tem como. Não tem como os motociclistas ficarem em fila indiana. Não tem como um motociclista ficar na frente de um caminhão. Porque dependendo da distância que ele fica do caminhão, o caminhoneiro nem vê que ele está ali. Já viu aquela ideia de parar e às vezes a marcha da moto engasga, a moto morre e o caminhoneiro sai levando o motoqueiro sem nem perceber que o motoqueiro está ali. Então não existe, galera, infelizmente. E já reformulando aí, essa live foi feita, é assim, ó, a discussão acabou ocorrendo por causa da buzina, né? O impasse entre dois agentes, né? Eu estava conversando com um amigo, porque ele disse sobre a buzina. Eu, particularmente, sou agente de trânsito, devo cumprir a lei, lógico, e a questão foi da buzina. Buzina de motoqueiro irrita demais. Eu acho também que irrita demais. O motoqueiro não deve buzinar excessivamente, até porque é infração de trânsito. Só que, quando nós, motoqueiros e motociclistas, estamos no corredor, o reflexo precisa ser muito rápido. E como isso acontece? Atenção, 1000% à frente. Então, muitas vezes eu buzino. Eu estou de falco, buzino, por quê? É perceptível, quem está andando de moto e tem a atenção devida, quando um veículo que está à sua frente, ele queima a faixa, ou seja, ele joga um pouquinho na faixa e nem percebe. Um monte, milhares de motoristas que dirigem veículos de 4 rodas, eles queimam a faixa. Lembra que a faixa azul do motoqueiro já é estreita, não chega a 1 metro, e o nosso guidão ele é em média, o meu pelo menos lá, da Falcon e da Phaser, 70 centímetros, então sobra 15 centímetros de cada lado, a faixa não chega a 1 metro. Agora você imagina você andando lá na faixa, que seja a 50 km por hora, e geralmente o motoqueiro anda a mais. E quando você vê um cara queimar a faixa, buzina nele. Aí a minha opinião, por que a buzina? Na minha opinião, é mais fácil buzinar do que frear. Porque bi, o cara já se liga. E quando você passa pelo esperto também, ele está no celular. Então o cara está no celular e não vê o carro dele comendo faixa, né? Infelizmente fazendo zigue-zague na faixa. Deixa eu ver se eu consigo colocar um trem aqui. Pera aí, vai ficar mais fácil essa imagem aqui. Então o que acontece, galera? Segura aí. Tentar colocar um videozinho aqui que fica melhor. Então o que acontece, galera? Nós que andamos de moto, a nossa atenção ela deve ser triplicadíssima. Mas nem todos pensam dessa maneira, né? Infelizmente. Ó, deixa eu pegar aqui um trecho com neblina, que fica mais fácil. Ali é o Sassá. Essa é a rodovia dos imigrantes ali atrás. Então, nesse trecho aí da imigrantes, galera, não tem por que eu andar entre dois carros, porque eu consigo manter uma velocidade adequada. 100 por hora, 80 por hora, não importa. Mas, ó, tá vendo aí? Eu tô na imigrantes. Isso é proibido? Olha bem essa imagem aí, ó. É um trânsito lento, o trânsito tá lento. Eu tô mais rápido do que os carros. E você vê que o trecho lá, ó, é de neblina. Então observe se isso aí caberia no artigo 192. Imigração, entrar no túnel, tá vendo? Então os veículos estão em média aí 30 km por hora ou até menos. E eu estou andando entre os carros. Essas condições aqui poderia se enquadrar no artigo 192. O trânsito está lento, mas as condições adversas, que nesse caso é neblina, está lá no artigo 192. Teria que autuar todos os motoqueiros nessa condição? Sim, mas
E, pra minha opinião, ficaria ainda mais perigoso se eu estivesse andando, ó, tá vendo a carreta aqui? Se eu estivesse andando na frente dessa carreta, ó. Como que eu vou andar na frente dessa carreta? Ou entre duas carretas? Não tem como. Veja, ó o tamanho da carreta. Então eu tenho que andar o motoqueiro nessas condições tem que andar em fila indiana atrás da carreta? Anda quem quer. Eu não ando. Ah, mas não é infração? É aí que tá. Essa infração vai ser por interpretação do agente autuador. É ele que vai ter que fazer na autuação, se ele for fazer a autuação, ele tem que observar lá. Velocidade baixa, condições adversas, entre aspas, neblina. Acabou. Ele fundamentou o auto de infração dele. E ele fundamentou justamente no artigo 192, que diz, vocês viram lá, né? Condições adversas. Vou ler de novo para vocês entenderem. Ó. Artigo 192 do CTB. Deixar de guardar distância de segurança lateral ou frontal. Nesse caso não tem, ó, um motoqueiro na minha frente. Não tem distância lateral e nem frontal. Está andando no suposto corredor, um carro do lado, um carro do outro. Então deixar de guardar distância de segurança lateral ou frontal entre o veículo e os demais, além do bordo da pista. Considerando-se no momento a velocidade, ó, a velocidade é lenta, baixou a velocidade e condições adversas climáticas. Quais são as condições adversas climáticas? Vocês viram, né? Não sei se vai estar mais à frente, que antes de entrar no túnel, tinha um trecho de neblina. A neblina não era densa, tinha visibilidade. Para mim, como agente da autoridade de trânsito, não havia nenhum motivo para aplicar a infração, porque embora né, haja condições adversas do clima, a visibilidade era boa. Então, nesse caso, eu estou dentro do túnel. Pelo jeito, esse aqui é o último túnel. Olha aí se eu fico entre esses dois caminhões aqui, ó. Você vê que loucura? É suicídio. Não tem como o motociclista andar entre os caminhões, ó, ficar na frente desse caminhão. Já imaginou? Olha aí a situação. Então esse vídeo, ele simplifica esse artigo 192 para que não causemos polêmica. Tem que autuar? Na minha humilde opinião, deve ser observar. Olha aí, ó, neblina, ó. Eu tô na pista normal, tá vendo? Eu não tô no meio, ó. Neblina. Olha um monte de caminhão do meu lado direito. Olha que doideira, tá vendo? Ó? Eu estou andando na faixa normal. Por quê? Tem neblina. Ó, eu vou mudar de faixa. Mudei de faixa e fui entre os carros. Ó. Isso caracteriza o artigo 192. Nesse caso, a cautela seria ficar atrás do carro, tá vendo? Ó? Mas como que o motoca fica atrás da carreta e se tem uma outra atrás dele? Na minha ideia, é muito perigoso. Você vê que o caminhão estava na esquerda, tá vendo? Ó? Isso acontece muito na Imigrantes. Os caminhões usam a esquerda para ultrapassar. Nesse caso, como eu estou falando de Imigrantes, subindo, porque geralmente esses caminhões eles não descem pela Imigrantes, eles somente sobem. Mas olha aí, ó, um monte de caminhão. Como o motoca anda na rabeira de um caminhão tendo outro caminhão atrás? Isso não existe. Então, é mais fácil arriscar tomar multa, na minha humilde experiência. Então, moto não faz fila indiana. Se você quiser fazer fila indiana, aí é assim, vai de experiência? Sim, a experiência voga bastante. Infelizmente, existem inúmeros acidentes envolvendo os nossos amigos motociclistas, mas a maioria é por imprudência, negligência e imperícia. Então, falta, infelizmente, isso para muitos motoqueiros e motociclistas. Às vezes eu estou subindo a serra de Falco e tem motoqueiro na minha frente em velocidade muito baixa mesmo. Já fiz diversos vídeos. Eu buzino para ele sair. Alguns saem da frente, outros não querem sair. Fica bibi, não sai. Por que que eu me irrito? Porque o cara, ele não acelera e qualquer espaço que estreita, ele pisa no freio. Então, quando a gente forma uma fila de motoca, eu vou falar da Imigrantes, porque já aconteceu na Imigrantes. Muitas vezes, o cara vem, ele acelera um pouquinho, ele imagina que não dá pra passar e mete o pé no freio. Mão no freio, pé no freio, e trava. Quem vem atrás, bate, e o risco do parceiro atrás bater nele e cair embaixo de um caminhão, esse risco é grave. É um risco excessivo. Então, e o que ele tem que fazer? Não quer acelerar? Todo respeito, não acelera mesmo. Vai para a direita, atrás do carro, na manhã. Mantém a distância do da frente, mantém a distância do trás. Quem quer andar entre os carros, deixa o cara embora.
Então, o cara quer andar lá entre os veículos, subindo a serra, a 20, 30 por hora. Eu encontro muitos motoqueiros, motociclistas, fazendo isso. Eu ando numa velocidade quase grave, a gente chama de velocidade cruzeiro, né? É a velocidade na manha subindo e na manha na pista reta. E esses caras que eu buzinei para eles darem passagem, quando eu estou lá na pista imigrante, na via reta, eles passam no maior gás. Quem andar 120, 130, ainda buzina para mim, ei, tá vendo, agora eu vou embora. Mas lá, entre os carros, queria andar 20. E eu acho perigoso, lógico. Quando você, agente da autoridade de trânsito, quiser autuar um motoqueiro, é todo direito, a lei está aí, tem que autuar mesmo, mas você precisa observar, as observações são obrigatórias, pelo menos no artigo 192, quando o agente for fazer, ele precisa observar. Observar o quê? Velocidade, mesmo sem radar, visual, trânsito lento, trânsito fluindo de acordo com a via, isso é visível. E condições adversas. Senão não tem por que aplicar multa só porque você acha que é proibido andar no corredor. Não é proibido andar em corredor. Não é proibido. A lei não diz isso. Eu vou bater na tecla milhões de vezes. CTB, nos seus 341 artigos, ele não diz que é proibido andar em corredor. Não é. Ah, eu só posso andar onde tem a faixa azul. Vai lá, procura a faixa azul no Código de Trânsito Brasileiro. Procura a faixa azul lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Vê se é proibido andar fora dela. Então, pode até estar liberada. Eu amo a faixa azul, todos sabem disso. A faixa azul me ajuda muito, 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 muito. A implantação da faixa azul diminuiu e muito os índices de acidente, muitos. Eu vi até uma reportagem, tempos atrás, reportagem eleitoreira, dizendo que os índices de acidente envolvendo moto subiu 100% devido à faixa azul. Então, algum imbecil tirou isso, não sei de onde, dizendo que a implantação da faixa azul aumentou o índice de acidente com o motoqueiro. Toma vergonha na sua cara, não sei a que cargo você vai concorrer, mas eu espero que não ganhe as eleições. Então, sobre faixa azul, parabéns à Prefeitura de São Paulo, parabéns à CET e parabéns a todos os municípios que investem para implantar a faixa azul. Ela salva a vida, acredito, é lógico. Tem alguns motoqueiros abusadíssimos, infelizmente, que andam no gás de 80, 100, a gente vê motoqueiro andando na azul lá a 100 km por hora, aí lógico, aí não tem como, né? Aí é por risco, conta e risco. Mas dizer que é proibido andar no corredor, isso é inadmissível. Nós, servidores públicos, agentes de trânsito, nós não devemos nos contentar somente com a lei seca. O artigo, é lógico, tem que procurar os complementos. Pega o manual lá, o manual está falando, entrar, quando deixar de guardar distância entre os veículos. Tudo bem, você diz que andar entre os veículos é um corredor, você pode até conjecturar que é um corredor. Mas dizer que é proibido, não pode. Isso não existe no código. Não existe nada dizendo que é proibido nós, motoqueiros ou motociclistas, andar no corredor, e eu quero sempre bater nessa tecla. Beleza? Aí, ó. Essa foto que eu tô com braçal e com a jaqueta de couro, essa página minha foi hackeada, eu sei quem foi da prefeitura. Você que está me assistindo, eu já sei que foi você, viu? Picareta. Ainda fica apertando a minha mão falando que é meu amigo. Foi você, seu picareta, você sabe disso. Vou sentar ainda com você, vou olhar na sua cara ainda. Hackearam a minha conta na prefeitura, servidor da prefeitura. Hackeou a minha conta, trocou o meu e-mail, isso acontece infelizmente, trocou o meu e-mail, tirou o meu acesso total, e aí já apagou a foto, né, que tinha a foto da Polícia Militar, do Bombeiro, Trânsito e do SAMU. E essa foto é minha foto lá, pessoal. Aí eu troquei agora, né, estou usando esse Facebook que vocês estão vendo eu fazer essa live. Se puder divulgar esse Facebook, quem estava no outro, eu não respondo mais pelo Sassá do Trânsito, só isso, Sassá do Trânsito, S-A, o S maiúsculo, o S minúsculo, Sassá, S-S minúsculo, D maiúsculo e o O, e Trânsito. Eu não respondo mais por essa página, ela foi hackeada, um vagabundo servidor público hackeou ou mandou hackear, e está apagando a minha página lá. Eu não respondo mais por ela, comentei lá que não respondo mais por essa página Sassá do Trânsito, com as primeiras letras em maiúsculo, tá? Não respondo mais por ela, mas isso acontece. Hackeou uma,
Eu tenho outra, também tenho o Facebook aí. E graças a Deus vou continuar fazendo as minhas lives educativas. E quem me segue aí pode criticar, pode elogiar. A página é pública, nós não fazemos mal para ninguém. Sempre fizemos lives voltadas à segurança do trânsito, segurança viária, é lógico. Quando tiver crítica, nós vamos criticar também, vamos manter o padrão. Vamos fazer crítica sim, não tem problema nenhum. Mas a minha página aí é uma página pública, qualquer do povo aí pode seguir. Então, se você já me seguia lá e está vendo essa live, tenta ajudar a gente aí em publicar, né? Repassar, curtir, compartilhar. Ajuda a divulgar essa nova página, que essa nova página agora é Sassá do Trânsito, ou Sassá do Trânsito Guarulhos também, você vai nos achar. Eu só troquei a foto, agora não tem mais essa fotinha aí, ó, que vocês estão vendo, eu de jaqueta de couro e o braçal de trânsito. É essa página que foi hackeada por um vagabundo servidor público, ô vagabundo. Eu sei que foi você, já fiz todos os levantamentos, não entendo nada de internet, mas tem sempre alguém que entende, que quer nos ajudar, né? Aí faz lá as pesquisas, já sabe qual o IP que foi, qual máquina que foi. Não teve nada do outro mundo, do outro país, não, foi daqui mesmo, de São Paulo, Guarulhos, vagabundo servidor público que só quer o mal, não faz nada, vagabundo e só quer prejudicar quem gosta de fazer. Então eu gosto de fazer, beleza? Então pra você, eu já sei que pra você, viu? Porque fazer o boletim de ocorrência, tem agora a delegacia virtual, vamos fazer os trâmites. Se você hackeou a página, é crime, isso é crime. Lógico, não publicou nada ainda, né? Então não houve nenhum tipo de prejuízo, dano moral, mas se houver, tá frito, vou pegar você. E outra, é a semente que você está plantando, tá? Plantou a sua semente. Você plantou a sua semente, regue, e se a semente for boa, você vai colher bons frutos. Mas eu acho que ela é mal, hein? Tá plantando semente mal, e essa semente pode fazer mal a você. Então, obrigado aí por compartilhar aí a nossa live. Deixa eu até ver aqui. Esses comentários, eu tô com o note aberto aqui, galera. Depois eu respondo os comentários, quem quiser comentar. Essa página de trás é do Facebook, tá? Aqui eu passei para vocês do Facebook. Também é Sassá do Trânsito, eu faço diversas lives, diversos vídeos, tá lá. Diversas lives, diversos vídeos, tudo sobre trânsito. Não prejudico ninguém, mas eu gosto. E não estou sempre certo não, posso estar errado, mas se estiver errado relacionado a trânsito, nós temos que debater com o Código de Trânsito aberto. Não adianta só ler, tem que entender, tem que interpretar. Mas se você não for da área, fica realmente um pouco difícil. Então, só depender de lei seca atrapalha a sua vida. E se você passar a informação para frente, também atrapalha a vida de terceiros, tá? Então, beijo no coração do Sassá do Trânsito. Então acompanha essa página, passa para frente aí essa informação. Não tem lei que proíba, guarda aí, não existe lei que proíba moto andar no corredor, não existe. Mas alguns agentes da autoridade de trânsito, alguns até mal intencionados, existe isso, vai lá e te autua. Depois que fez a autuação, até você provar, mas uma coisa é certa, quando você for autuado no artigo 192, na observação, é obrigatório que tenha lá, no mínimo, sobre as condições da via, né? Velocidade da via e condições adversas. Estava chovendo no dia? Estava neblina? Não estava? Por que ele autuou? Não tinha neblina, o trânsito estava lento, quase parado. Então, essa é a prerrogativa que nós temos para seguir entre dois veículos o chamado corredor. Eu vou continuar fazendo, até porque, lembrando, eu rodo 140 km para sair de Itanhaém e chegar até Guarulhos para poder trabalhar. E eu ando no corredor, porque não há proibição, não tem proibição. Lógico, quando está chovendo ou neblina, nós temos que redobrar as cautelas. Mas me dizer que é proibido, não pode. A não ser que a lei mude e eu não esqueça de ler. E se você ler primeiro que eu, me avisa por gentileza, tá bom? Beijo no coração, fica na paz. E não esquece de divulgar esse vídeo, não ajuda essa live. Comenta aí o que você acha, se você anda de moto. E às vezes você não anda de moto, mas você é o cara do carro que escuta a buzina do motoqueiro, olha lá no retrovisor e o motoqueiro está no ponto cego. Tem motoqueiro que é só graça, né? Muitos, mas lembra, a vida sempre em primeiro lugar, tá bom? Beijo no coração do Sassá do Trânsito e ajuda a gente a divulgar os nossos vídeos, as nossas lives, porque é para segurança viária.